Boa noite. Bacana, tem gente entrando aí na sala. Boa noite a todos. O bom do espaço virtual é que a porta não tem uma largura, né? Podem entrar muitas pessoas ao mesmo tempo. A gente fica aqui só acompanhando para ver como está funcionando. A Alessandra está aqui participando comigo também. A Alessandra é mediadora maior das lives todas, né? Hoje terminou mais tarde um pouco a live. Foi muito bom. Aliás, a live de hoje foi com o Eduardo Ribeiro, que vai estar conosco na quinta-feira, no webinar também. Eduardo é um excelente profissional e é um palestrante, um professor assim, de primeira categoria. Então, eu já faço aqui a propaganda do webinar com ele. E vai ser bom. Aliás, como todos, né? Cada um com seu estilo, mas são todos muito bons. Eu queria começar agradecendo aqui ao Sebrae Pernambuco, né, em especial ao Escritório de Caruaru e região, e queria agradecer... Deixa eu desligar aqui o meu WhatsApp web para não ficar apitando no meio da nossa conversa. E deixa aqui. E deixa eu voltar aqui, desculpem. E queria agradecer ao Sebrae Pernambuco e ao NTCPE, que também tem sido um grande parceiro aí na viabilização dessas iniciativas. E como a gente viu na live de hoje, enfim, a gente atende aí aos nossos irmãos pernambucanos, mas atende a gente no mundo inteiro. Hoje tinha gente de Boston, tinha gente de Milão, tinha gente de Cabo Frio, né? Então a turma vem, a internet traz essa grande vantagem, né? A gente consegue estar reunindo pessoas de cantos diferentes. Isso é sempre muito enriquecedor, né? Eu queria, antes de passar a palavra para a Fabiana, do Sebrae, que está conosco, fazer aqui 2 enquetes rápidas, aliás, 3, para a gente ter mais ou menos uma ideia de como é que está a temperatura aí, como é que está o pessoal entre os participantes. E a primeira, eu queria ter uma ideia de quem participou da live que nós fizemos no dia 12, sexta-feira, só para a gente ter uma ideia de abordagem, até que ponto a gente vai estar trazendo conteúdos novos e diferentes. A maioria não participou, pelo que eu estou percebendo aqui, ou está meio a meio, né? Metade participou da live inteira, metade participou de apenas uma parte, ou quase isso. E aí vocês estão percebendo que é muito fácil responder as enquetes e que eu consigo compartilhar o resultado das enquetes com vocês aqui na tela, tá? E isso também já serve para a gente perceber como é fácil interagir por meio da tela conosco, né? Também temos Deixa eu abrir aqui uma outra enquete para ter uma ideia com relação ao horário. Com relação a esse horário do webinar, eu vou aqui perguntar se é cedo demais, se é tarde demais, se o horário é bom. O que vocês acham? Bacana. A maioria curte aí o horário, muito bom. Ótimo, legal. Então, para a maior parte é adequado e tem aí uma proporção menor dizendo que talvez seja tarde demais. Legal. Vamos aqui também levar isso em conta nas próximas. E aí, para fechar, eu queria ter uma ideia também por meio das enquetes da localização. Aqui eu vou permitir que o palestrante também vote. Fabiana, agora deve aparecer para você a possibilidade de votar também, né? De que parte do Brasil está falando. Nordeste saindo na frente, né? A maior parte está falando do Nordeste. O Sebrae Pernambuco fez um trabalho muito competente de divulgação, de comunicação. Fico bem feliz por isso, assim, porque acho que é todo um esforço local que é importante reverberar positivamente aí para os empresários locais. Então, a gente tem a maior parte do público de hoje participando do Nordeste, muito bom. Então, é isso. Ótimo. Eu queria também combinar com vocês algumas coisas. Comentários, eu queria que a gente usasse o campo de bate-papo, que está disponível para vocês aí. A Fabiana já deu oi aí Aliás, a Fabiana deu oi para os palestrantes. A gente pode comandar a comunicação para os palestrantes ou para os palestrantes e participantes, tá? Como eu vou fazer agora. Tá? Então, fiquem à vontade para também se comunicar pelo chat
comentários, sugestões e tal, a gente pode também se manifestando por aqui. E boa noite, Maria Ivoneide, boa noite a todo mundo que está presente. Queria pedir só que as perguntas a gente fizesse pelo campo de perguntas e respostas, que está identificado com 2 balãozinhos aí para vocês. Por quê? Porque no campo de perguntas e respostas fica mais fácil da gente recuperar as perguntas. Porque no campo de chat, se a gente faz uma pergunta, ela pode subir na medida que entram outros comentários. E no campo de perguntas e respostas, a gente vai ter mais controle. E se eventualmente houver alguma pergunta que eu não tenha tempo de responder, no campo de perguntas e respostas, o Zoom cria um relatório depois e a gente pode responder. Ainda hoje, por exemplo, a gente mandou as respostas para perguntas que foram feitas nos webinars da semana passada, porque fica bem fácil controlar aí pelo Zoom se vocês colocam no campo de perguntas e respostas. Tá? Combinado assim? O resto não tem mistério, é só a gente... Assim, queria convidar todo mundo a fazer suas perguntas, porque eu estou com uma série de conteúdos aqui definidos, né, para a gente colocar, mas eu não sou escravo de slide de PowerPoint. Então, se a gente tiver que pular alguma coisa para abrir espaço à nossa interação, eu estou pronto a fazer isso com prazer. Até porque na hora que a gente responde, interage, é a hora que todo mundo aprende e eu estou na fila, né, para esse aprendizado também. Tá? Okay? Fabiano, eu queria te convidar, então, para fazer uma palavra em nome do Sebrae, né, e a gente dá sequência. Ok, Roberto, boa noite. Mais uma vez estamos aqui, né, para trazer um conteúdo realmente interessante para esse pessoal do Nordeste. Não só Nordeste, a gente vê que tem pessoas do mundo inteiro, mas especialmente o segmento de moda aqui, muito afetado pelo Covid, né, por essa pandemia, né, a gente tendo que se adaptar a essa nova realidade. Então, agradeço ao NTCP a parceria, né, ao Instituto Rio Moda pela realização de qualidade dos webinários. Nós estamos no quarto, né, de uma série de 10, então sejam todos bem-vindos, aproveitem o conteúdo, aproveitem para fazer perguntas, interagir, né, aproveitem aí a presença do Roberto, que tem muito conteúdo para passar para a gente. Aí, uma boa noite para todo mundo e obrigada pela presença, tá? E lembrando que o Sebrae está sempre disponível para atender esses pequenos negócios nesse momento tão importante, né, de retomada de atividade, de remodelagem de negócios. A gente está com toda uma quantidade de interações com esse público, né, de consultorias, de instrutorias, para que realmente a gente consiga atender da melhor forma esses pequenos negócios. E esses webinars não tem deixado a desejar, né, tem sido realmente conteúdo de qualidade para os clientes, os nossos clientes, né? Então, boa noite e está com você, Roberto. Muito bom. A gente está descobrindo, todo mundo está descobrindo muita coisa, né? O Instituto Rio Moda já vinha trilhando esse caminho, né, na direção dos produtos online, dos infoprodutos, como a gente chama, né? E a pandemia, para nós, teve também o efeito, né, de acelerar esse processo de digitalização ou enfim, né, de transformação. E o desafio é sempre a gente ter clareza sobre a nossa essência para saber o que deve ser preservado, né, o que deve ser modificado, como mudar a embalagem, como mudar as formas, né, parte mais exterior, mas preservando a essência. E, tal como eu sempre digo, e vou reforçar hoje aqui, o Instituto Rio Moda ele tem aí por compromisso contribuir com o desenvolvimento da cadeia produtiva da moda por meio de profissionais mais competentes. A gente centra muito a nossa atuação, né, e a nossa contribuição para o desenvolvimento da cadeia a partir de pessoas mais competentes, no sentido de mais críticas, mais espertas, no melhor sentido da palavra, mais permeáveis, né, que saibam colocar no mundo as coisas de maneira mais efetiva. E aí, nesse ponto, a parceria com o Sebrae é muito fácil, né, Fabiana? Porque os nossos objetivos são muito, muito alinhados, né? Verdade. Aliás, não só o Sebrae, mas o Sistema S como um todo, né? Tem sido para nós um prazer e um privilégio poder colaborar. E estamos aqui mais uma vez, né? Eu vou compartilhar com vocês uns slides, tá? Só me confirmem se eles aparecem devidamente aí. Vocês estão vendo? Ok?
Sim, Roberto, ok, tá aparecendo aqui Tá sim. bom. Na verdade, eu parei de te ver aqui por um instante, Fabiana, mas agora eu estou vendo de novo. Mas, enfim, eu queria começar, gente, propondo uma troca de ordem, né, nos termos do nosso título. Na verdade, fui eu mesmo que criei esse título e quando fui montar a apresentação, até porque eu estou entrando em substituição a um outro profissional que estava alocado, mas que teve um impedimento na data e tal, e aí quando eu fui preparar o material, eu falei, não, mas do jeito que eu entendo isso, eu vou mudar. Eu queria propor aqui uma mudança de ordem, né, mantendo a essência, mas mudando a ordem. Eu queria começar discutindo o conceito de valor, né, e na sequência qualidade, custos e preço. E por que eu estou trocando essa ordem? Porque eu achei interessante começar pelo final. Começar pelo final, porque o valor, né, tal como a gente vai estar definindo aqui hoje, ele é muito resultado de uma articulação entre os conceitos de qualidade, de custos e de preço, né? Então, eu estou começando pelo final. E, se vocês concordam, né, seguindo essa sequência, eu queria usar uma imagem, né, para a gente perceber essa articulação, que é a imagem daquele cubo mágico, né? Vocês conhecem o cubo mágico? Uma espécie de passatempo, meio quebra-cabeça, assim e tal, onde eu tenho um cubo, tem uma série de variações do cubo mágico, mas isso que eu estou mostrando aqui é o cubo mágico clássico, vamos dizer assim, e você pode articular ele nas 3 dimensões e o objetivo do passatempo é, na verdade, colocar todos os quadrados pequenos em cada lado do quadrado grande da mesma cor, né? Então, eu tenho o verde, o azul, o vermelho, o branco e tal, e a ideia é a gente ficar articulando, né, nas 3 dimensões, de modo a chegar no objetivo de ter um cubo maior com a mesma cor em cada lado, né? Com os 9 quadrados pequenos da mesma cor em cada lado. E isso tem até campeonato de cubo mágico, eu descobri isso outro dia, né? Parece que o recorde mundial é conseguir, a partir de uma configuração aleatória, chegar na configuração final em 4,2 segundos. O sujeito é uma máquina de colocar isso da forma como é. Mas por que eu pensei no cubo mágico aqui como imagem? Porque é um instrumento, é um sólido tridimensional, né? E eu vou ter aí as 3 dimensões, eu posso pegar aqueles conceitos de qualidade, custos e preço, né? E entender que cada um dos eixos do cubo mágico, né, vai corresponder às várias posições possíveis que a gente tem para custos, para preço e para qualidade, e que não tem uma única combinação, né, ótima, como acontece com o passatempo, mas cada empresa, dependendo do seu porte, do seu contexto, do momento histórico em que ela está tomando a decisão, ela vai ter a sua própria configuração nessas 3 variáveis para fazer a maior entrega de valor possível. Tá? Por quê? Porque o valor, no final das contas, é o que o consumidor busca. O valor, no final das contas, é o que a empresa pretende, né, trazer, colocar no mercado. Mas o valor é resultado dessas 3 variáveis e não tem uma única combinação que faça sentido. Cada empresa vai ter que achar a sua. Tá, tá claro até aqui? Ok? Tá. Então, antes de falar de qualidade, de custos e preços, vamos explorar um pouco mais o que vem ser o valor, né? É uma palavra que tem vários significados, mas a gente está adotando uma determinada abordagem aqui. E eu queria usar, para trazer o conceito de valor, um exemplo. Eu gosto muito de começar com exemplos. Assim, é um caso que, por acaso, faz parte, ou não por acaso, faz parte de uma experiência minha mesmo. Eu conheci essa marca 100% Capri numa viagem que fiz aos Estados Unidos há anos atrás, uma viagem daquelas familiares, com filhos e sobrinhos e um monte de crianças junto para a Disney, etc. E no final do 14º dia, eu e a Alessandra estávamos exaustos, a gente saiu, deixamos as crianças com meu irmão, com a mulher dele, e saímos para ir a um shopping. Era um domingo e quando entramos no shopping, a primeira loja que estava aberta na frente foi essa. A gente descobriu que o shopping estava fechando dali a 5 minutos. Foi a única loja em que a gente conseguiu entrar e ela me impressionou muito, assim, né, pelo encaixe, né, pela combinação adequada entre os elementos que constituem o valor. O nome dessa marca é 100% Capri, uma marca de vestuário que vende masculino e feminino, e como o nome já sugere, é uma
marca italiana, tem 6 ou 7 lojas no mundo, em lugares sempre muito elegantes e tal. E eu vou passar um vídeo muito curtinho aqui, de 1 minuto e pouco, e eu queria que vocês, ao assistir o vídeo, se fizessem as seguintes perguntas. Tá? A primeira, quem parece comprar na 100% Capri? Né? Então, assim, como é que você descreveria a clientela dessa marca? Né? Uma segunda pergunta, por que essas pessoas compram na 100% Capri? Né? E eu sou daqueles que defende muito a gente jogar a luz sobre os motivos, sobre as razões. Né? E aí eu vou pegar carona, né, num palestrante do TED assim, famoso, né, que ficou famoso, chamado Simon Sinek, né, que foi o criador daquele conceito do Golden Circle. E o Simon Sinek ele defende que o porquê, né, é realmente o que motiva as pessoas. Então, por isso eu coloquei essa pergunta, né, por que compra na 100% Capri? E o que leva quando compra e quanto paga pelo que leva. São as 4 perguntas que eu queria que a gente pensasse em responder quando assistisse esse vídeo de 1 minuto e meio, talvez menos, que eu vou mostrar em seguida. Tá? E esse vídeo é uma espécie de vídeo institucional da 100% Capri, que está disponível no YouTube para quem tiver interesse em assistir de novo depois. Vamos aproveitar e quando eu terminar o vídeo eu volto a essas 4 perguntas. Tá ok? Roberto, tá sem som no vídeo. Desculpe, mas eu cliquei sem querer aqui no botão do som, vocês perderam uma parte da música, mas não tem texto, era música, excelente música, por sinal, mas eu acho que deu para ter uma ideia da proposta do vídeo. Né? E aí, centrado nessas imagens que a gente pôde ver, que mostram um pouco o produto, mas mostram uma série de outros elementos aí acoplados à história da marca, eu queria voltar àquelas perguntas que a gente fez. E vocês podem se manifestar pelo chat aqui, se quiserem me ajudar enfim, né, com quem compra e por que compra, o que leva quando compra. Transporta mesmo que pelas roupas para essa atmosfera. Né? Então, isso foi a contribuição da Maria Menezes. Né?
Sem dúvida. A gente, analisando do ponto de vista de produto, né, a gente vê ali, né, roupas, muita roupa de linho, né, muita roupa de linho nesse estilo caprese, né, o representante maior, né, atual, né, do estilo de Capri, né, público A, com certeza, leveza, beleza, sofisticação, ótimo. A Evelis está colocando muito bem. Ele compra, na verdade, quando a gente compra lá, eu estou comprando mais do que uma camisa, do que uma calça, do que um mocassim, do que um driver, do que um chapéu. A gente está comprando todo um estilo de vida, né? E com relação ao preço, paga caro. Aí a Maria Menezes já colocou direto, né? Paga caro, 100% Capri é uma marca muito cara. E eu tive o privilégio de conhecer uma viagem que a gente fez a Costa Amalfitana, né? Alguns anos atrás aí, fizemos uma viagem em família e fiquei por perto da loja, conheci ao vivo a loja de Capri, já conheci a loja de Miami, conheci a loja de Capri, que foi a primeira, e pude perceber que uma camisa que você compra lá, uma camisa de linho de primeiríssima qualidade e tal, ela custa mais ou menos 5 ou 6 vezes mais caro do que você compra numa camisa muito parecida com aquela numa outra loja, né, da mesma rua, né? Então tem uma diferença de preço absurda, né? E muita gente pode argumentar, mas a diferença de preço é porque o linho da camisa 100% Capri é mais caro, né? É superior ao linho que você compra na outra, né? É mais puro, mais superior, porque o design é mais exclusivo, né? E, na verdade, quando a gente começa a dissecar essa equação de valor, a gente percebe que o que justifica o preço, muitas vezes, não é só a matéria-prima, a durabilidade da peça, ou mesmo a qualidade do acabamento. Mas, além desses aspectos mais objetivos, que a gente pode observar fisicamente, tem uma série de elementos subjetivos que na moda, especialmente na moda que se veste, podem ser muito caros, podem ser muito bem elaborados. E a gente pode encontrar segmentos, grupos de consumidores dispostos a pagar um preço muito mais alto ou não, né? Dependendo do quão competente a minha marca é, no sentido de articular todos esses fatores de maneira facilmente compreensível. O que mais me chamou a atenção sobre a 100% Capri, nessa primeira vez que eu entrei na loja de Miami, foi justamente o quanto que em mais ou menos 30 segundos, né, eu fui capaz de compreender completamente a proposta de valor da marca. Porque ela era confirmada pelos produtos, pela atmosfera de loja, pela abordagem do vendedor, pela temperatura, pela música, pelo visual merchandising, né? E a partir daí eu comecei a conhecer mais sobre a marca e, enfim, ela ganhou aqui um fã. O fato é, quando se compra um produto dessa empresa, consciente de toda a história que esse produto traz, que muitas vezes não está manifestada objetivamente ali no produto, né, você está comprando coisas, elementos que são importantes para o ser humano. O ser humano valoriza o subjetivo, o ser humano valoriza a imagem, valoriza as ideias que estão por trás dos produtos. E isso cria, né, um espaço grande e fértil para a gente trabalhar produto em termos de proposta de valor. Tá? Então, é sobre isso que a gente vai estar abordando aqui, ou pelo menos começando uma abordagem ao longo dessa nossa conversa de hoje. Trazendo esse conceito, né, para uma forma muito simples, né, eu queria propor aqui que a gente procurasse entender valor, nesse nosso contexto, como a razão entre satisfação e preço. Valor é uma equação relativamente simples de expressar, complexa de estabelecer os valores do numerador e do denominador, mas quando a gente pensa em termos de satisfação e preço, ou quando pensa em termos de benefícios e de desvantagens, tanto faz, eu estou entendendo que o valor é a relação benefício-custo daquilo que a gente oferece e que isso tem muita importância para nós, empresários, executivos, né, que estamos aqui na batalha, né, por conseguir um espaço no mercado. O nosso desafio é quantificar os elementos que aumentam o numerador e que diminuem o denominador. E aí, se vocês acreditam nesse conceito, né, que eu estou colocando aqui agora, como explicar o valor de uma empresa que cobra essencialmente caro pelos seus produtos? Porque se o preço é alto, e o preço está no denominador dessa equação, um preço alto, na verdade, derruba o valor do produto.
Ou seja, o preço alto ele tem que ser mais do que compensado por um pacote de benefícios incríveis e que sejam comunicáveis e que façam sentido para esse público que a gente busca atender. Então, o tempo todo, o exercício para definir valor é se colocar sob o ponto de vista daqueles que compram o nosso produto, perceber o que eles valorizam, né, e quanto que eles se dispõem a pagar por essa nossa proposta completa de elementos objetivos e subjetivos, comparando com os concorrentes que estão do lado. Porque a percepção de valor é sempre uma percepção relativa. A gente raramente, né, hoje em dia, está em mercados sozinho, né? Então, a gente precisa estar competindo, né, por essa percepção de valor ou por essa boa relação benefício-custo, levando em conta outras empresas que estão em volta da gente. Tá ok até aqui? Beleza. Bom, vamos então, sistematizando, entender que valor está diretamente ligado à percepção do cliente. Ponto número 1. Eu já trouxe esse elemento aqui para a nossa conversa. E aí, de novo, eu vou lançar mão de um esquema. Vamos imaginar aqui uma soma de parcelas de dinheiro. Tá? E vamos imaginar que o topo dessa pilha é o preço que eu cobro pelo meu produto. Tá? O preço, lá não sei quantos euros custa aquele chapéu que eu compro lá na 100% Capri. Tá? Ou o chapéu equivalente que eu compro na loja do lado, né? Que pode não ter uma proposta de valor assim tão sofisticada, mas que pode também dar uma boa relação custo-benefício. Então, o preço, em geral, é onde a gente quer chegar quando está do lado da oferta. Esse preço é resultado de uma soma, né? Eu tenho lá o custo dos insumos, né, para aquela unidade de produto especificamente, no caso de uma camisa de linho, a quantidade de metros de tecido que eu uso para fazer a camisa, a quantidade de aviamentos que eu coloco naquela peça, o custo de fechamento, a gente vai somando aí e chega lá ao custo dos insumos. Só que para uma empresa existir, ela tem uma série de outros custos que são compartilhados por todos os produtos que ela faz. Então, eu faço aí um rateio, né, e chego ao meu custo total. Então, tem 3 níveis. Até aí eu já fiz esse tipo de conta 1 zilhão de vezes, porque eu já participei, né, de empreendimentos ligados diretamente à confecção. Então, eu sei como é que a gente faz esse tipo de conta. A margem é aquela diferença entre o meu custo total e o preço, né? Em princípio, é o ganho, né? Descontando, obviamente, aí os impostos e despesas gerais e custos diretos, né? E a gente chama de valor agregado a diferença entre o custo dos insumos e o meu preço, né? Então, é o que eu estou agregando de valor em cima do custo dos insumos pelo fato de eu existir. E de eu colocar um componente aí de design, de estilo, né, de composição de imagem de marca. Então, eu estou agregando valor àqueles metros de linho que poderiam ser usados por um concorrente meu para fazer uma coisa completamente diferente daquela que eu faço. Está claro até aqui? Provavelmente todo mundo já fez esse tipo de conta ou já viu pelo menos ela ser feita. Ora, quando a gente se pauta pelo valor percebido e quando a gente incorpora, né, no projeto de produto ou no desenho da minha coleção, né, aspectos que a gente conhece sobre aqueles consumidores, clientes que valorizam a minha oferta, aqueles consumidores com quem eu fui capaz de estabelecer uma relação, eu posso, e já vi isso acontecer muitas vezes, já participei disso muitas vezes, perceber ou entender que o valor percebido pelo cliente por conta desse conjunto de acertos de marketing, de consumer insights, enfim, de investigação que vem do mercado, me permite trabalhar um valor acima daquele que eu cobraria se me limitasse a aplicar um fator lá de 1,4 sobre custos totais, por exemplo, coisa que eu já fiz, né? Então, incorporar a percepção do cliente, né, a minha proposta de valor me permite distribuir mais valor, me permite criar mais valor. E, melhor de tudo, né, sofistica a minha operação e a minha proposta a ponto de não precisar necessariamente embarcar nas chamadas guerras de preço que são sempre muito danosas para todo mundo que fica competindo ali no rol do indiferenciado, né, e, portanto, não consegue comandar preço. Detalhe, pessoal, eu não estou fazendo apologia aqui do preço caro, tá? Eu não estou dizendo que o negócio é cobrar caro. Na verdade, para cobrar caro, a gente tem que ter, antes de mais nada, muita coragem, né? Porque atrelado a um preço alto, vem um compromisso maior.
Atrelado a um preço alto, vem a disposição de atender um consumidor que também vai ter mais expectativa com relação àquilo. Mas é perfeitamente possível ter uma ótima operação num nível de preço baixo, né? Assim, entregar muito valor, né? Trabalhando com low cost, né? Com custo baixo. Então, de novo, não tem um único caminho, mas é importante a gente seguir pelo caminho que a gente escolhe com consciência, né? E é para isso que a gente está aqui hoje, né? Para ganhar um pouco mais de consciência sobre as variáveis que a gente tem que mexer, as variáveis que a gente tem a nosso serviço para poder definir preço. Que antes de mais nada tem que ser uma decisão nossa. Eu não posso abrir mão de ter controle sobre preço, porque se eu abro mão de ter controle sobre preço, eu também abro mão de ter controle sobre o meu resultado. E aí quem é que vai decidir? Se não é o próprio empresário que define, né? Então, a ideia dessa nossa conversa de hoje é estabelecer os elementos que me permitem uma decisão de preço mais consciente e com mais chance de acertar. Eu queria saber se está tudo ok até agora. Se alguém tem alguma dúvida, fique à vontade. Tá? Eu não estou com o campo de chat ligado aqui. Fabiana, mas você me ajuda, por favor. Tá? Se tiver... Ok, Roberto. Manda sim as perguntas que tiverem, tá? Então tá bom. Maravilha. Vamos lá. Vamos lá no chat aqui. Então, satisfação preço. Aí eu vou trazer um exemplo. Eu vou trazer um exemplo estrangeiro a bem do reconhecimento histórico da H&M, né, que é uma marca de loja de fast fashion, né, onde pioneiramente, né, eles descobriram a fórmula de fazer essa equação de valor, né, como resultado de satisfação e preço, né, um sobre o outro, um dividindo o outro, explodir verdadeiramente. Na H&M, imagino que boa parte dos participantes aqui conheçam, é uma loja que é famosa porque trabalha sempre com preços muito baixos. Né? É um lugar onde você encontra, não propriamente as novidades, né? Porque não é uma loja lançadora de tendências, é uma loja que segue, que copia, né? O que já está... enfim, já caiu no gosto comum, né? Mas ela tem por característica, por posicionamento, trabalhar sempre preços muito baixos. E pioneiramente, coisa de 18, 20 anos atrás, mais ou menos, a H&M foi pioneira em criar colaborações com estilistas famosos, Cavalli, Karl Lagerfeld, Viktor & Rolf, que criavam linhas assinadas pelo estilista, mas a preços de H&M, né? Então, uma t-shirt a $29,99 é até cara para o padrão H&M, mas é baratíssima se a gente levar em conta que é assinada pelo Karl Lagerfeld, né? Que até morrer alguns meses atrás assinava Chanel, né? Assim, com muita competência, com muita maestria, um grande criador, o Kaiser, como se chamava, né? O Kaiser da moda, enfim. Então, cara, Karl Lagerfeld por $30, nossa, é muita satisfação por pouco preço. Então, valor explosivo. Essas cenas que eu vou mostrar agora, né, são cenas do lançamento das colaborações com Karl Lagerfeld. Parecia dia de liquidação, mas na verdade não era dia de liquidação, era dia de lançamento, né, de um produto assinado por um sujeito muito importante, a preços inacreditavelmente baixos para grande parte das pessoas que conheciam quem era Karl Lagerfeld, né? E a gente olha pela cara de satisfação dessa senhora, né, o quanto que ela está levando coisas que ela nem viu direito, né, mas só pela oportunidade de estar levando uma assinatura, né, por muito menos do que custaria se fosse comprar lá no enfim, na loja da Chanel, no caso. Na época ele já estava assinando Chanel. Ou seja, grande valor estupendamente alto. Garanto que no afã de levar, ela deve até ter levado outras coisas que nem eram do Karl Lagerfeld, mas ela já estava ali mesmo, se empolgou e foi, né? Pegando ainda o Karl Lagerfeld, né, e trazendo um exemplo semelhante no Brasil, anos atrás ele assinou uma linha para a Riachuelo. E a gente sabe que a Riachuelo está longe de ser uma loja conhecida pelos seus preços altos. Muito pelo contrário, né? São lojas imensas, né, que vendem, né, o mais típico fast fashion, né, a preços excelentes sempre e tal. E o Karl Lagerfeld assinou uma linha para a Riachuelo. E aí muita gente pode perguntar, mas o que ele ganha com isso, né? O que o Versace, né, que também tem um outro exemplo que assinou para a Riachuelo, o que o Versace ganha vendendo roupas na Riachuelo?
o que a CIA ganhou, né, contratando a Gisele, né, para a primeira campanha, isso tem mais ou menos uns 15 anos, mais ou menos. Gente, o que a CIA ganhou pagando, na época, 5 milhões de reais de cachê para a Gisele Bündchen, isso tem uns 15 anos, né? Talvez 15 não, mas uns 12, certamente. Ela ganhou um preço médio majorado em 15% na época e vendas brutas, né, vendas em unidades aumentadas em 25%. Então, imagina você aumentar o teu preço médio em 15% e, mesmo assim, aumentar a quantidade de peças vendidas, porque a Gisele, com toda a sua competência, né, aparecia se associando à marca C&A. Agora, especificamente para os estilistas, como Stella McCartney para a C&A, em um outro exemplo, né, como a Lene para a C&A, o que a Lene ganha, né? Vendendo maiores na C&A a R$210, quando o maior parecido com aquele vende na loja da Lene por 400, né? Ou por mais, né? Eu já vi peças de beachwear. A Lene não vende só beachwear, mas eu já vi peças de beachwear na Lene vendendo a R$800. R$800 o maior, né? Então, essencialmente, é uma marca de preço alto. O que ela vende assinando uma coleção para a C&A ou para a Marisa e vendendo um produto assinado por ela a R$210. Ela ganha duas coisas. Primeiro, ela ganha volume. E ela ganha alto índice de experimentação da sua marca. Pessoas que antes sequer tinham coragem de entrar na loja da Lene, né, porque já conhecem o nível de preço ali, passam a considerar isso como uma hipótese. E no Brasil, a gente tem uma outra história, parcela, né? O brasileiro, o luxo no Brasil, palavras de Constanza Pascolato, né? O luxo no Brasil é parcelado, né? Que o brasileiro tem essa mentalidade de dividir, né? Então, você acrescenta consumidores ao rol de possibilidades da marca e você cria um tapete, né, de consciência de marca que, no curto prazo, tem lá uma vantagem financeira para ela ganhar nos volumes, mas no médio prazo é interessante porque a marca ganha significado junto a um conjunto maior de pessoas, o que pode ser interessante no médio e longo prazo. Tá? Então, eu estou trabalhando aí uma relação custo-benefício, né, que pode ser interessante para segmentos de mercado diferentes. E a gente percebe que isso mais ou menos deve funcionar, porque é uma série de outros exemplos. Esse Oscar aí, obviamente, o Oscar Metsavar, que assina o Osklen até hoje, que é uma marca de preço muito alto no Brasil. É meio que o luxo brasileiro, né? A gente pode colocar o luxo acessível, como ele diz, mas ainda assim um luxo muito caro, e que, da mesma forma, foi experimentar esse tipo de equação junto com a Riachuelo, que, pelo que a gente está percebendo, faz isso com uma certa frequência. Tá? Valor não é só uma coisa que a gente constrói por meio do produto, né? E aí a gente tem tido muito contato com esse tema, até por conta do programa especial de branding digital para moda, que a gente começou agora no início do mês. A gente está com a Camila Salek lá entre as palestrantes mentoras do programa e ela tem falado muito disso, até porque ela é super especialista. Talvez a Vimer seja hoje a grande empresa de visual merchandising do Brasil, e ela toca muito no ponto quanto que a atmosfera da loja, especialmente em épocas como a gente vive hoje, onde o e-commerce é cada vez mais difundido, muita gente aprendeu, né, a comprar mesmo moda, né, mesmo a moda que se veste por meio do e-commerce, aprendeu a comprar sem experimentar, aprendeu a comprar sem ir ao ponto de venda. Então, está mudando muito o papel do ponto de venda e passa a não ser simplesmente um lugar de estoque acessível, né, ao consumidor, mas passa a ser um lugar onde você vai viver uma experiência, vai viver uma experiência de convívio, de relação, de contato. Muda o papel do vendedor, muda o papel do próprio espaço físico, né? Ele ganha uma outra forma, né? Uma outra dimensão contrária a tendências que se podia imaginar talvez 2, 3 anos atrás. Está tudo sendo reformulado pelo tanto que se pode oferecer e agregar valor ao produto, né? Não só pelo produto em si, mas por toda a experiência que está anexada ao produto, né? E aí eu vou começar também com um exemplo internacional, depois vou trazer isso para a nossa realidade aqui. Uma das grandes experiências de compra que eu tenho na minha vida foi a primeira vez que eu entrei na Harrods, que é uma loja de departamentos tradicionalíssima, britânica e tal, que, enfim, né, famosa, chega a ser um ponto turístico mesmo de Londres, né? Muita gente vai, é um edifício imenso, de um quarteirão inteiro, 8 andares, você pode ficar 12 horas inteiras passeando pela Harrods sem
repetir muito, né, os espaços, vende praticamente tudo, né, de joias a carros, passando por xícaras de chá e lembranças para turistas, né? Mas quando a gente entra na Harrods, a gente tem certeza de uma coisa: tudo que eu vou comprar lá, eu vou comprar mais caro do que eu compraria igual fora de lá. E ainda assim, uma loja que vive cheia de gente, né? Assim, tem muita gente. Estou passando aqui algumas imagens, né? Assim, definida, intencional nos mais mínimos. Eles lançam muito mão de uma cenografia, né, que leva a pessoa a entrar nessa vibe de autoindulgência, né? Literalmente a pessoa perde um pouco a noção que é a vida real do lado de fora a partir dessa experiência completa que vem, né? Parece que estou andando por um museu e na verdade isso é uma loja de departamentos onde as pessoas vão para consumir, e lá o que caracteriza o atendimento, que faz parte da atmosfera na Harrods, é o que a gente chama de abordagem suave, né? Os vendedores não é uma loja de departamentos, ela é pouco intensiva, né? Desculpe, ela é pouco intensiva em atendimento, né? Embora ela tenha sempre um atendimento, dependendo do setor mais do que em outros, mas é uma venda muito suave, né? Assim, que super combina, né, com esse conceito de experiência que a gente está colocando. Então, tendo oportunidade, minha sugestão, né, assim, super visita, faz uma visita técnica a Harrods, né, que super vale a pena como benchmark, né, de atendimento. E aí, para ficar muito claro que essa competência não é exclusiva das marcas de luxo ou que trabalham com preço alto, eu tenho uma experiência já de muitos anos aqui no Rio, numa região do centro do Rio chamado Saara, né, que é uma região de comércio extremamente popular hoje em dia, porque 60, 70 anos atrás, 80 anos atrás, era um ponto muito chique do Rio de Janeiro para se fazer compras, né? A Rua da Alfândega, a Rua do Ouvidor e tal, que constituem aquele quadrilátero, né? Isso tem 70, 80 anos. Tal. Hoje não, hoje é um centro de comércio muito popular. O que ficou são os prédios, mas as pessoas e a proposta é diferente. Mas todas as vezes que eu precisei ir ao Saara para comprar coisas que a gente via disponíveis lá, a gente encontrava um produto incrivelmente mais barato do que o equivalente aqui na Zona Sul, né, numa loja de Ipanema, Leblon, Gávea, Jardim Botânico, enfim, mas entregue com uma competência assim, muito mais barato e entregue com muito mais competência. Então, se junta essas duas coisas, né, o produto é melhor, né, o atendimento é mais incrível e o preço é mais barato, se junta esses dois elementos, a proposta de valor é explosiva. Você compra 5 vezes mais volume do que você imaginava comprar. E isso foi uma experiência que eu vivi, né, o aniversário do meu filho, criança e tal, fui comprar enfeites para a festa lá e fiquei chocado, porque a pessoa que me atendeu, ela falava um português errado, né? Mas ela conhecia tanto produto e técnica de venda, né? E que eu saí de lá com 5 vezes mais coisas do que eu pretendia no primeiro momento. Então, o negócio é a gente trabalhar essa relação de valor, né? Em termos de satisfação e preço, tá? E uma outra forma, né, de constituir esse... Sim, pois não. Diga lá, Fabiana. Roberto, tem uma pergunta aqui de Rosângela, tá? Uhum. Ela é fabricante e está montando um atacado com outras mercadorias. Qual seria o percentual que ela deveria aplicar sobre a mercadoria, analisando o mercado ou o público? E a mercadoria é para a loja de preço único, preço popular. Tá? Seria um atacado virtual. Uhum. Olha, Rosângela, né? Rosângela, eu não consigo chegar aqui com um número, tá? Assim, não consigo te responder porque eu tenho poucos elementos para te fazer uma recomendação em termos de markup, né? Quanto que você marca, quanto que você coloca em cima do preço do que você vende. Mas uma coisa eu posso afirmar: na hora de fazer preço, você tem que levar em conta o custo dessa mercadoria para você, você tem que levar em conta o que o seu consumidor está disposto a pagar e você tem que levar em conta a sua concorrência. Esses 3 elementos, né, têm que fazer parte do seu processo de definição de preço. E sobre isso a gente vai falar hoje ainda, tá? Assim, mas sem dúvida, e aí tem que simular, porque se para uma dessas 3 perguntas a resposta for não, esse preço não está bom, você tem que voltar atrás e redefinir o seu processo de fornecimento, o seu processo de chegada ao mercado, o custo do seu ponto de venda. O preço tem que ser bom do ponto de vista para você que é esquema de atacado, né? Assim,
a relação entre o custo de mercadoria comprada, né, e o preço de venda, ou seja, a tua margem, o teu markup, quantos que os teus consumidores estão acostumados e dispostos a pagar e como é que está o pessoal em volta. Se você está num lugar que tem concorrência, você não pode fazer preço sem olhar para a concorrência, mas não pode fazer só uma dessas três coisas. Então, o que você precisa é levar em conta os três elementos. Tá? A gente pode continuar essa conversa depois por meio de perguntas lá no Perguntas e Respostas. Tá? Eu vou ficar feliz de poder continuar conversando com você sobre isso. Mas com os elementos que eu tenho até agora, é o que eu posso te responder. Tá ok? Tá. Bom, um outro elemento importante que justifica preço, né, que pode ser um elemento importante da equação de valor, é a tua identidade. Aí eu vou usar um velho exemplo que todo mundo conhece quando a gente fala de marcas cariocas, que é o exemplo da Farm. A Farm, ela é uma marca que tem pouco mais de 20 anos, acho que ela fez 20 anos agora, se não me engano, ou pouco menos de 20 anos, é por aí. Se não tem 21, tem 18, uma coisa assim. E é uma marca que começou com um markup relativamente baixo, 2,2, o que para varejo é baixo. Hoje ela marca depois de 3, ou seja, com o tempo ela conseguiu agregar valor, né, e reconhecimento de marca para poder praticar um markup maior e se remunerar com esse markup maior por todo o esforço de geração de identidade. E essa identidade que é criada na fábrica. Essas fotos que eu estou mostrando aqui não são fotos de lojas, são fotos da fábrica da Farm, porque a Kátia acredita que a verdade começa na fábrica, né? Então não adianta você chegar na loja com um produto lindo, fresco, colorido e carioca, fabricado numa fábrica cinza, suja, feia, onde as pessoas não tenham vontade de ficar. Então não é só um discurso, é um exercício de identidade que começa na fábrica, que se estende para as lojas, para toda a comunicação da marca e que justifica um valor tão ressaltado que a Farm ela faz muitas colaborações com outras marcas, como a Converse, como a Disney, como a Adidas, que é uma colaboração recorrente na Farm, onde todo mundo ganha. A Adidas ganha novos adeptos por meio da associação com a Farm e vice-versa. Então, quando você tem uma imagem e uma marca definitivamente bem resolvidas, você começa a poder emprestar essa imagem, né, para outras marcas, colaborar efetivamente, com todo mundo ganhando. Aquela equação ganha, ganha, ganha. Ganha um parceiro, ganha outro parceiro e ganha a clientela que sai com um produto mais incrível, né, resultado de uma combinação mais singular, né, por um preço que aquele consumidor está disposto a pagar. Então, isso é coisa para quem realmente consegue resolver bem essa questão. Ok? Vamos passar aqui para a discussão de qualidade agora. Tá? Normalmente, qualidade a gente associa com produto caro, né? Qualidade tem a ver com produto mais caro, mais bem acabado, mais durável, né? Que é comunicado de maneira elegante e até aí todo mundo vai. Eu queria ampliar um pouco esse conceito de qualidade. Qualidade não é só uma coisa que se possa medir pela durabilidade, pelo acabamento luxuoso, cuidadoso e perfeito, né? Isso é um dos componentes, é uma das dimensões da qualidade. Mas a qualidade é aquilo que atende às expectativas de quem compra. Meu filho foi criado usando roupas da Gap. Na época, minha mulher ia aos Estados Unidos 2 vezes por ano, pelo menos. Trazia coisas da Gap que duravam assim muito mais do que cabiam no Bernardo, que era um garoto de 4 anos, crescendo e tal. E o produto não acabava, porque assim, era muito bom, era muito durável. A cor não saía, lavava não sei quantas vezes e continuava legal. No final, a gente doava porque realmente o menino não cabia mais dentro, né? Porque a garota ia crescendo e se tinha que trocar. Mas é um excelente exemplo de produto de super qualidade e absolutamente não tem preço alto. Qualidade não é uma coisa que venha só, e aí reforçando um ponto que eu já coloquei, pelo produto em si, mas pela composição que você faz em volta. Então, você pode assegurar, né, mais ou menos como a Harrods faz, que é um exemplo que eu já trouxe, mas a Dona Coisa, um outro exemplo que eu gosto de dar também, é uma multimarcas no Rio de Janeiro, que é uma coisa rara, tem poucas multimarcas no Rio. A Dona Coisa, inclusive a Dona Roberta, é uma mulher que vem do mercado financeiro, né? Ela aprendeu muito esse negócio de moda, ela faz uma curadoria super cuidadosa, não só dos produtos que ela tem na loja, mas das associações que ela faz à Dona Coisa. E é um exemplo de super qualidade, não necessariamente a um preço alto, porque ela tem linhas de preços diferentes dentro da Dona Coisa.
mas a curadoria dela é muito caprichada. Essa combinação que ela cria gera uma proposta de valor única, né? E que mantém ela funcionando a despeito das crises, dos problemas todos que a gente está vivendo. Tá? Então, qualidade tem a ver com você oferecer uma proposta de produto e de experiência compatíveis com a expectativa daqueles que compram de você, né? Se você consegue isso, você tem qualidade. Se você atende expectativas e necessidades, você tem qualidade. Tá? Caminho para chegar à qualidade, eu queria propor aqui uma sequência de 6 pontos, né, assim, importantes no meu entendimento. Para ter qualidade hoje em dia, você tem que conseguir resposta rápida. Né, assim. Pela primeira vez, minha primeira experiência com o Ricardo Almeida, que é uma marca de moda masculina, de fazer um terno que barato não era, mas me entregou um terno sob medida em 4 dias. Isso numa loja, quer dizer, feito na fábrica, em São Paulo, entregue no Rio em 4 dias. O método, a forma, o processo de atendimento, a características dos vendedores, que são verdadeiros alfaiates, né? Assim, o terno não foi barato, mas um terno com aquela qualidade, entregue na minha casa em 4 dias, então não foi caro, considerando, né, o que eles me entregaram. Então, hoje em dia, eu preciso dar um jeito de responder rápido, né? Isso é um dos vetores da qualidade. Customização em massa é um outro vetor, né? Eu preciso dar um jeito de fazer tão customizável quanto possível, mesmo que eu atenda muita gente, né? Então, é uma conciliação também que vem do processo. O meu processo tem que ser possível, né, a um determinado nível de custo, de fazer essa entrega mais específica às necessidades daquele consumidor. Serviços superiores, de novo, eu posso começar com um exemplo sofisticado. Pega uma Bergdorf Goodman, pega uma Saks, né? Pega né? Enfim, essas lojas que têm lojas incríveis, atendimento incrível, mas aí, mesmo no Saara, como a gente mencionou, eu tenho que praticar cada vez mais o chamado soft sell, né? Essa venda menos impositiva, essa venda muito mais consultiva do que uma venda para empurrar. Tá? Hoje em dia, inclusive, com essa história de pandemia, Covid-19, esses novos formatos que se está desenvolvendo por aí, o próprio conceito de comissionamento de vendedores ele está muito em questão agora. Né? Até que ponto faz sentido você continuar comissionando pela venda isolada? Né? O quanto que o grupo inteiro pode estar colaborando no sentido de ganhar cliente para a marca e não necessariamente para um profissional de vendas ou outro. Gerenciamento do canal e do valor, aí o benchmark é sempre a Zara, porque foi pioneira no estabelecimento de procedimentos de investigação do que está saindo, do que está sendo valorizado, com reflexo até o início da cadeia. A Zara sempre optou pelo caminho de verticalizar a produção, assumindo o trade-off, né, de ter mais custos com isso, mas ganhar muito mais controle sobre a proposta. Então, é uma marca que está frequentemente ainda é objeto de muitos artigos em periódicos científicos. Eu estou aqui projetando para vocês um trechinho de um estudo que eu li, onde eles revelavam para quem quisesse ouvir ou ler que a chave está baseada em 4 pilares, né? Dados precisos disponíveis, planejamento de estoques cuidadoso, velocidade na cadeia de suprimento, mesmo que isso custe mais caro, e técnicas de previsão. Então, eles articulam essas 4 coisas, tem um custo alto, mas o ganho que eles têm no giro, na velocidade do escoamento e no acerto do giro, no acerto das apostas, mais do que compensa essa elevação de custos. Né? Então, não dá para a gente enfrentar a decisão de preço, né, sem uma planilha na frente, para começo de conversa. Né? Assim, porque necessariamente a gente vai ter que lidar com isso. E aí, no mesmo artigo da Harvard Business Review, ele apresenta o erro médio, né, no varejo de moda, né, e é de 55%. Gente, um erro médio de 55% é muito. Significa que mais da metade do que você fabrica, você vende a preço de liquidação ou outlet. Ou seja, você faz o que você não vai vender a preço cheio, né? E sobra muito. No caso da Zara, esse percentual cai de 55% para 8%. Ou seja, ele tem um custo mais alto, mas ele tem uma perda muito menor. O acerto é muito maior. Por quê? Porque ele fabrica o que ele sabe que está vendendo. Ele fabrica o que sabe que está sendo manuseado no ponto de venda. Isso porque ele
comprou, né, o conceito, né, de sofisticar a compreensão. A função de você aportar informação, o que tem, de certa forma, a ver nesse texto da Zara, nesse exemplo da Zara que eu acabei de dar, né? A Zara aposta muito em informação, que é, na verdade, pegar uma série de pedaços que estão disponíveis aí, né? Os dados que estão espalhados aí pelo ambiente, e organizar esses dados. A pesquisa, em última análise, né, é o método pelo qual a gente não cria nada novo, mas a gente, por meio, né, de metodologia, dá uma arrumação nos dados de modo a conseguir subsidiar essa previsão. E aí, portanto, errar menos. Né? Assim, fazer mais acertado, definir estilo, levando em conta o que meu consumidor valoriza. Né? Não tem outro caminho para chegar aí, a não ser fazer pesquisa, pesquisa e pesquisa. Né? E para fechar esse tópico de qualidade, não menos importante, a gente tem responsabilidade social, né? E aí é muito curioso como as coisas mudam, né? Porque a última vez que eu dei essa palestra, eu usei um outro exemplo aqui, que em função de coisas que fizeram agora recentemente, eu tive que trocar o exemplo, né? Porque manter-se visível, né? Com uma postura adequada no que diz respeito à responsabilidade social, implica em atenção permanente, né? Então, eu trouxe aqui um outro exemplo que faz muito sentido, que é o exemplo do Brasil Eco Fashion Week. É um evento que está indo para a 4ª edição agora, em final do ano, novembro desse ano, a gente vai ter a 4ª edição. Ele vinha acontecendo fisicamente em São Paulo e ele agora ganhou cores virtuais, né, como a gente vai poder conferir. O Sebrae, inclusive, por meio do Sebrae Nacional, tem sido apoiador das edições todas do Brasil Fashion Week. E aí a gente tem, num evento, agora virtual, agora digital, um conjunto de showroom, comércio justo, novos designers, talk shows, palestras, desfiles que a gente vai dar um jeito de fazer mesmo virtualmente e tal, e que trazem luz e espaço, né, para marcas que têm super acertado na articulação, né, dessa prática, né, verdadeira que é a responsabilidade social. Tá? Checklist de 6. Gente, eu vou estar mandando esses slides para vocês, tá? Eles fazem parte aí do nosso método, está disponibilizando para vocês os slides, caso vocês queiram rever depois. Isso deve seguir amanhã numa mensagem para todo mundo que participou. Tá? Seguindo a nossa sequência, eu tenho que pensar nos custos, né? Que é toda uma disciplina, né, que eu tenho que enfrentar, gostando ou não, né, sendo especialista ou não. Mas eu não consigo, Roberto, e tal, porque o meu negócio é criar, beleza. Você pode ser estilista, você pode ser uma designer e tal, um designer eu acho fantástico, mas alguma noção de custo é importante ter. Você não pode se desconectar, a menos que tenha alguém que banque, né, que patrocine a sua operação, independente dela dar resultado ou não. Mas se você busca resultado financeiro de alguma forma, você tem que ter um olho nos custos, né? E aí, o primeiro conceito importante sobre custo é que é diferente de despesa, né? O custo implica uma relação direta e a despesa implica uma relação indireta com a produção. Então, o custo administrativo, né, é uma despesa, né? O custo tem a ver com a matéria-prima, né, com o custo da máquina, mesmo com o custo financeiro da máquina que você usa para produzir. Tá? O custo, portanto, se relaciona com o que é especificamente necessário para produzir, pode ser direto ou indireto, né, e pode ser fixo ou variável. Né? E a gente tem dois ângulos diferentes para a gente entender um pouco mais sobre os nossos custos. Tá ok? Até aqui? Diretos ou indiretos, né? Os custos diretos, até aí a maioria de nós são aqueles custos que são diretamente ligados, né, à confecção de uma camisa, de uma calça, de um calçado, de um acessório, de uma bolsa, né? Então, metragem de tecido, você vai lá, faz a conta, faz contas de multiplicar e dividir, e até aí, em geral, todo mundo vai muito bem. Já os custos indiretos, né, são definidos por algum tipo de rateio, são custos que eu tenho, né, o aluguel do galpão onde eu tenho a fábrica. Né, assim, eu vou ter que dividir esse aluguel de galpão pelas peças que eu faço e coloco no mercado a partir daquele galpão. Sem aquele galpão, eu não consigo operar. Então, eu preciso fazer algum tipo de rateio que pode ser mais ou menos sofisticado. Mas por que eu digo que, às vezes, é mais complexo? Porque tem custos de marketing, custos de criação da manutenção de imagem, custos de pesquisa.
né, que muitas vezes eu tenho dificuldade de alocação, ou mesmo de estabelecer um critério de rateio para custos menos diretamente ligados, mas eu tenho que levar em conta isso de alguma forma. Se uma peça da Osklen, né, custa 14 vezes mais do que uma peça parecida vendida por uma marca que copia, né, é porque nesse preço, que é 14 vezes maior do que um outro, 14 vezes, não é 4, não, 14 vezes, tem todo investimento em pesquisa para sair na frente, né, para lançar aquela tendência. Então, eu tenho que dar um jeito de apropriar isso. E eu tenho muitos trade-offs importantes a analisar, né, relações de ganho e perda, né, que é o que define o trade-off, né? Mas, de uma maneira ou de outra, eu tenho que chegar a um somatório de custos diretos e indiretos, né? Porque eu vou ter que calcular um preço que coloque para dentro esse dinheiro a um determinado volume de venda. Tá? E uma outra forma de olhar para custo, que é muito importante também do ponto de vista dos volumes... perdão, desculpa. Eu vou me atrasar um pouquinho aqui, tá, gente? Mas são os custos fixos e variáveis, né? E relacionando duas variáveis importantes, inevitáveis, que são a quantidade produzida e vendida e as receitas e custos, né, no eixo horizontal e vertical, né, eu entendo que o custo fixo é aquele custo que não se altera com a produção, aquele custo que eu incorro mesmo quando eu estou de férias coletivas, né? Então, o custo do galpão, né, salário de funcionários, CLT e por aí vai. Eu tenho uma série de custos variáveis, que são aqueles que dependem da minha quantidade produzida, né? Então, o custo de matéria-prima vezes a quantidade produzida. Se eu produzo zero, o custo é zero, e ele vai crescendo na medida que a gente cresce a quantidade produzida. Somando o custo fixo total com o custo variável total, eu tenho o meu custo total, né? Que é uma reta paralela à reta do custo variável total, partindo do custo fixo, né? Porque, no mínimo, aquele ali eu estou incorrendo. E até aí a gente vai bem, eu preciso definir um preço, né, que multiplicado pela quantidade vai gerar uma curva de receita que em algum ponto do espaço cruze aquela curva de custo total. Porque nesse ponto, que a gente chama de ponto de equilíbrio, é a partir daí que eu começo a ter lucro. Ou seja, né, essa variável, né, o ponto de equilíbrio, que é função de custos fixos, custos variáveis, preço, né, ele tem que ser comparado, né, com o tamanho, a diferença. Sim, isso aqui eu estou lançando aqui a fórmula, gente. Eu vou pedir que vocês acreditem que a gente não tem como chegar nessa fórmula. É uma fórmula muito intuitiva. Meu ponto de equilíbrio é proporcional ao custo fixo e é inversamente proporcional a essa margem de contribuição, que é a diferença do preço unitário e do custo variável unitário, né? Esse ponto de equilíbrio, ele que eu preciso calcular, ele tem que estar relacionado com o tamanho do meu target. Se eu preciso produzir e vender 10 mil unidades de um determinado produto por mês e vou atender um mercado que consome 5 mil unidades por mês, olha, eu estou com o mercado aquém do meu ponto de equilíbrio, eu tenho que voltar para a prancheta, eu tenho que vender para mais pessoas ou mexer muito nos meus custos para poder ter um ponto de equilíbrio menor do que o tamanho do mercado que eu vou vender, né? Outra coisa, se eu já tenho concorrentes naquele mercado, o quanto que eu consigo deslocar esses meus concorrentes? Ou seja, não basta ter 5 mil unidades vendidas naquele mercado todo mês, mas já tem concorrente lá e quanto desse mercado já está sendo atendido? E quanto eu consigo deslocar esse concorrente se eu entrar também? Tem que levar isso em conta. E para fechar, a demanda elástica a preço e diferenciais do produto, ou seja, o quanto que as pessoas para quem eu vendo respondem com mais ou menos vendas, dependendo se eu tenho um preço mais baixo ou mais alto. Eu também tenho que conseguir informação. Ou seja, já percebemos aí que tem muito a investigar sobre como o mercado se comporta relativamente à variável preço. Tá? Super importante entender o ponto de equilíbrio como uma ferramenta eficaz, embora assuma que custos podem ser divididos em fixos e variáveis, o que não deixa de ser uma simplificação. Assume que os custos variáveis unitários não se alteram com o nível de operação, ou seja, não leva em conta possíveis ganhos de escala que eu tenho, ou seja, eu compro uma metragem de tecido maior, cai o preço do metro de tecido comprado, então eu posso ter um impacto positivo sobre o meu custo variável unitário. Eu estou simplificando um pouco isso quando faço aquela fórmula mais simples. E não considera diretamente a demanda, né, do jeito que a gente colocou aqui até agora. E aí, para a gente fechar, com tudo isso que a gente reuniu,
a gente passa para discutir o preço, que é aquilo que a gente marca lá, o que custa o meu produto. E aí eu vou começar com vocês propondo uma dinâmica de falso ou verdadeiro. Tá? Eu vou projetar aqui algumas questões, algumas assertivas, e vou pedir para vocês me dizerem se elas são falsas ou verdadeiras. E eu vou fazer o seguinte, em vez de interagir pelo chat, como eu já desconfiei que a gente ia ficar com menos tempo agora no final, eu vou publicar aqui uma enquete, tá? Onde eu vou pedir a vocês que marquem na enquete, são 6 perguntas muito simples, se é falso ou verdadeiro. Tá? Eu vou dar 2 minutos para vocês preencherem essa enquete. Tá? Mais 50 segundos, pessoal. Mais 15. Foi? Vou dar uma encerrada aqui, tá? Para a gente compartilhar os resultados e ver como é que vocês veem isso. Tá? O consumidor age racionalmente na decisão de compra. A maior parte definiu aqui que depende. Né? Qualidade determina o preço. A maior parte definiu que é verdadeiro e o resto se dividiu aí entre depende e falso. Os objetivos de margem da empresa são uma boa base para a determinação de preços. Depende, ok. Verdadeiro a maior parte, 50%. Ok. Produtos mais baratos são mais bem-sucedidos em época de recessão. A maior parte falou depende. Né? Se a empresa não é líder de mercado, não tem controle sobre preços. A maior parte falou que é falso, ou seja, tem controle. Deve-se entrar no mercado com preços baixos e depois aumentá-los quando a empresa houver conquistado participação. Pessoal, como a gente percebeu, foi sempre muito dividido, né? Assim, e na maior parte das vezes, né, o que deu foi depende e foi falso. E por quê? A gente percebe que a variável preço ela tem uma quantidade imensa de condicionantes, né? E, sem dúvida, se a gente for analisar com cuidado, depende na maior parte, aliás, talvez em todas aquelas assertivas. Por quê? Porque são variáveis que estão sob controle maior ou menor daquele que fixa o preço. E mesmo nos casos em que não tem controle, a gente consegue, se dispõe a isso, né? Isso é tão mais verdadeiro quanto mais a gente é responsável pela criação e produção daquele produto que a gente coloca no mercado. Então, quanto mais verticalizada a operação, mais elementos a gente tem para trabalhar a qualidade, preço, o valor.
Se eu tenho fatores externos, né, sobre os quais eu não tenho controle, eu consigo dar um jeito no meu processo, na minha produção, na minha proposta, né, ao mercado, de modo a entrar com um preço adequado. Então, isso aqui funciona até como uma voz de estímulo, sempre é possível, né? Especialmente quando a gente percebe que preço é uma variável de marketing, não é uma variável de finanças, por mais que a gente tenha que fazer muita conta. O marketing de verdade implica fazer muita conta, né? Vai depender, sim, de muitos fatores exógenos, externos, incontroláveis, né? Mas quanto mais a gente der um diferencial perceptível ao produto, mais a gente tem controle sobre o preço. Porque mais a gente consegue não se comportar como uma commodity, não se comportar como um produto que tem um monte de outros produtos iguais. Então, sempre que membros da nossa equipe lá no Rio Moda vêm relatar a dificuldade de vender um determinado produto, argumentando que está caro demais, né, eu procuro ver até que ponto o produto está com preço adequado, considerando os diferenciais que eu ofereço. E não simplesmente culpar o preço das vendas fracas e baixar o preço. Porque eu estou assumindo com isso que meu produto não é diferenciado. Tá? E é muito importante, como eu respondi para a Rosângela hoje mais cedo, né, que esse cálculo leve em conta, né, custos, concorrência e demanda. Eu preciso levar em conta esses três conjuntos de variáveis. Tá? Para a gente fechar, eu queria fazer um exercício simples aqui. Isso aqui tem a cara do Excel e que mostra o quanto que o preço pode se beneficiar, o cálculo de preço pode se beneficiar de um processo simples de pesquisa. Tá? Vamos imaginar que eu fiz uma pesquisa com os meus clientes, onde eu coloquei lá, para uma determinada descrição de produto, 5 possibilidades de preço. Tá? Então, eu descrevo lá um conjunto de benefícios e pergunto para essa clientela, que eu posso fazer isso até por SurveyMonkey, né? Assim, a gente consegue fazer isso com instrumentos muito baratos e muito acessíveis, se eles comprariam a um preço de 7, a um preço de 8, a um preço de 9, a um preço de 10 ou a um preço de 15. Tá? E aí, com base na proporção de resposta a essas perguntas, eu consigo dimensionar, né, por cálculo estatístico, né, fazendo a pergunta para uma quantidade boa de pessoas e estendendo as conclusões para a população, para esse mercado que eu atendo, eu posso projetar diferentes níveis de demanda. Tá? Então, o que tem nessa segunda coluna é a demanda projetada em unidades para cada um daqueles níveis de preço. E está razoável isso, né? Um preço de 15, eu tenho menos gente comprando, 2.500 pessoas, a um preço de 7, eu tenho mais gente comprando, 15.000 pessoas, né? E valores intermediários entre o preço de 7 e o preço de 15. Tá? Então, o que tem na segunda coluna é demanda projetada a 5 diferentes níveis de preço. Queria saber se está ok, se está claro até aqui. Foi? Como é que a gente calcula a receita total? Com base nessa receita total de vendas. Vamos multiplicar um pelo outro, né? 15 por 2.500 dá 37.500, R$10 por 10.000 dá 100.000, R$9 por 13.117 e assim por diante. Então, esse Excel faz super fácil, né? Eu entro com os dados de preço que eu usei na pesquisa, entro com as demandas projetadas, multiplico um pelo outro, tem lá a minha receita total. Tá? Vamos imaginar que nesse negócio aqui eu tenho um custo fixo, independe da quantidade vendida, de R$40.000 por mês. Tá? Essa demanda é demanda projetada por mês, tá? Para usar a mesma variável. Se o custo é fixo, independe da quantidade, eu vou colocar ele igual em todas as linhas. Tá? E para o custo variável, eu vou aqui partir do princípio que meu custo variável unitário é 5. Tá? Então, para 2.500 unidades daquela primeira linha, eu multiplico 2.500 por 5, dá quanto? 2.500. Né? Faço a mesma multiplicação para as demais linhas, né? Multiplico 5 por 10.000 dá 50.000, multiplico 5 por 13.000 dá 65.000 e assim por diante. Tá? O custo total, como é que a gente calcula? Soma o fixo com o variável. Moleza, né? Tem lá vários valores de custo total. Tá? E posso calcular o ponto de equilíbrio usando aquela fórmula que a gente viu lá atrás.
Tá? E de cara, só de analisar o ponto de equilíbrio relativamente à demanda projetada, né, que é aquela segunda coluna, eu percebo que na primeira eu já vou ter aí um ponto de equilíbrio maior do que a demanda projetada, ou seja, né, eu vou ter prejuízo. E a gente expressa isso na última coluna. Quando eu misturo, né, elementos que a gente acabou de ver, de custos fixos e custos variáveis, numa sequência de cálculos muito simples, e introduzo o componente da pesquisa, né, que projeta a demanda a diferentes níveis de preço, não só eu consigo saber que preços não praticar, né, como eu consigo saber o melhor preço a praticar. Levando em conta essa disposição da minha demanda, considerando uma proposta de valor específica, o melhor preço disparado é o preço de 9, porque é onde eu tenho o maior lucro total. Ao preço de 10 eu vou lucrar 10 mil, ao preço de 8 eu vou lucrar 2 mil, né? Aos preços de 15 e 7 nem pensar, porque a minha demanda cai demais, ou então cresce de menos, né? Eu tenho aqui o melhor preço, que é o que me dá o melhor resultado. Dessa é uma forma muito simples de levar em conta conceitos que a gente acabou de ver para implementar isso e definir preços com mais, enfim, com mais competência, vamos dizer assim, com mais acerto e com melhores resultados, que é aquilo que a gente, afinal de contas, também precisa estar recebendo, né? Não basta satisfação de atender bem meu consumidor, também preciso de resultado financeiro da operação. Tá ok, pessoal? Queria saber se a gente tem perguntas aí. Sim, Roberto. A gente já passou um pouquinho do tempo, mas enfim, se quiserem a gente continua. Daniele perguntou o seguinte, né? Você citou a Farm como um exemplo. Ela acha a marca incrível. Apesar dos outros produtos que ela comprou, encolheram muito. E notou na etiqueta que eles não fazem mais no Brasil. Mesmo assim, ela continua fã da marca. Porém, viu muitas críticas nas redes sociais e acredita que esses defeitos podem reduzir a qualidade de percepção do cliente. Ela gostaria de saber, então, de você sobre a percepção de baixa qualidade do produto e alto valor gerado pelos outros fatores, pois ela vê que, mesmo assim, as empresas ainda continuam crescendo. O que acontece? A Farm, ela faz parte do Grupo Soma, né? Vocês sabem que é o maior grupo de moda do Brasil, está fazendo a IPO agora, está abrindo capital na Bolsa, etc, etc. A Farm já faz parte do Grupo Soma há alguns anos, mas a impressão que eu tenho é que, por mais ferrenhos que sejam os valores originais lá defendidos pela Kátia e pelo Marcelo, que são os donos originais da Farm, que continuam, né, sócios, né, nessa marca específica, ela começa a se curvar diante de alguns processos, né, mais característicos do Grupo Soma como um todo. O Roberto Jataí, que é o CEO do grupo, que é um sujeito inteligentíssimo, competentíssimo e tal, ele tem uma mentalidade de rebaixamento de custos e é bem possível, Daniel, eu não arriscaria dizer, eu não tenho essa informação assim de bastidor, que eles estão testando, eles estão vendo até que ponto o consumidor da Farm, a demanda pelos produtos da Farm é uma demanda elástica à qualidade, ou seja, até que ponto a gente baixa um pouquinho a qualidade, mantém o preço e continua vendendo. Então isso pode perfeitamente bem fazer parte de um experimento controlado, não é um experimento de laboratório, é um experimento feito, né, no mercado mesmo, para ver até que ponto. O que eu percebo, até que ponto os consumidores continuam comprando mesmo assim. Ou se eu perco alguns consumidores, né, eu perco poucos. É isso que eles querem medir, né? Quanto que eles perdem e quanto que eles ganham, que é aquela análise de trade-offs que a gente falou. Mas, pelo que eu tenho percebido, né, também, de novo, aqui arrisco dizer, sem um estudo, que a gente está vivendo um momento, por conta de pandemia, Covid, etc., etc., de uma desaceleração de consumo, de um aumento da consciência do consumo. Aliás, amanhã a gente vai ter um webinar com a Renata Valois, que esteve com a gente ontem na live. Eu estava conversando com ela antes da gente entrar aqui hoje. Não percam o webinar de amanhã. A Renata é muito boa e é exatamente sobre redes sociais e consumo consciente. Ela tem trabalhado muito em cima desse conceito, o quanto que o consumidor hoje está mais refratário a produtos que duram menos,
porque produto que dura menos gera mais lixo, gera mais impacto. A sobra no mercado de vestuário é uma sobra absurda. Não sei se vocês têm ideia, mas são 8 bilhões de peças de roupa fabricadas por ano no Brasil. 8 bilhões é muita peça de roupa, né? E grande parte desses 8 bilhões de peças, né, é aterro sanitário no final de 2 anos. A coisa vai para a demarcação, para a primeira, para a segunda, vai para a liquidação, vai para o outlet, não vende aterro sanitário. E cada vez mais as pessoas estão reagindo a isso, deixando de comprar. Então, tudo isso para te responder. Imagino que possa ser um experimento. A Farm tem 2 embaixadores, né, dos conceitos da marca ali, que são a Kátia e o Marcelo, e é possível que essa prática não vá muito longe. Tá? Enfim, eu queria sugerir isso aqui. Estou vendo que o José Ivanilson tem trabalhos que eu tenho para aprofundar mais em custos e preços. Eu me comprometo aqui a, na mensagem pós-webinar, mandar uma lista de referências. Tem alguns autores brasileiros muito bons. Roberto Assef é um que eu gosto especialmente. Mal de Robertos, né? Porque era o Roberto Canter que ia dar esse webinar, entrou o Roberto Meirelles, e eu estou sugerindo aqui o Roberto Assef como um autor brasileiro, muito didático, tem ótimos livros sobre prática de preço, mas eu mando uma lista de referências na mensagem pós-webinário para vocês, para atender ao José Ivanilson e a outros que possam estar interessados nessa leitura também. Tá? Mais alguma coisa? O que você sugere? Tem aqui mais uma pergunta aqui, Roberto. Tá. Não, desculpa. Como você acha que os preços versus satisfação vão ficar pós-pandemia? Eu faço uma aposta, né? Assim, eu não sou futurólogo, nem médium, não tô, mas eu entendo, eu desconfio fortemente que a gente está caminhando para um estado, não no curtíssimo prazo, porque no curtíssimo prazo muita gente se desesperou e queimou. Né? Agora, no Dia dos Namorados, a gente observou isso. Né? As lojas abriram naquele dia aqui no Rio, não sei como é que foi por aí, mas aqui no Rio eles abriram os shoppings na véspera do Dia dos Namorados e as empresas todas abrindo com liquidação de 50%. Né? Morrendo de medo. Né? Acho que os varejistas estão muito desnorteados. Assim, né? Eu acompanho alguns grupos de varejistas aqui e notei que tem uma choradeira interminável. Né? Assim, então, muitos no desespero estão baixando muito preços, mas baixar preço sem medida pode ser, na verdade, a porta de saída do negócio. Né? Assim, tudo bem, eu faço dinheiro agora, mas depois eu fecho. Passado o primeiro impacto, eu entendo que a gente está migrando rapidamente para um estado de consciência onde vão ganhar espaço produtos mais caros, mas que entreguem muito mais valor. Produtos mais caros, mas que durem mais, que virem menos lixo, né? Especialmente no campo do vestuário. Eu realmente acredito nisso. Eu acho que esse processo da pandemia ele acelerou um processo de tomada de consciência do ser humano. Nós hoje somos consumidores mais conscientes e que aprendemos a nos deixar levar menos pela manada. Eu acho que a compra no e-commerce ela é uma compra mais solitária, ela é uma compra mais consciente. A gente pode comparar mais as ofertas do que a gente faz num shopping. Então, tem muito mais elementos para uma escolha balizada por uma comparação, não só de preço, mas preço e benefícios recebidos em troca desse preço. Então, emerge, eu vejo, né, eu tenho uma visão, assim, não sou Martin Luther King, não, mas eu tenho uma visão. Eu vejo consumidores mais conscientes emergindo do outro lado desse processo dolorido, difícil que a gente está vivendo, mas, na verdade, a humanidade agradece. Não digo que o planeta agradeça, porque o planeta não agradece coisa nenhuma, mas a humanidade agradece, porque no ritmo que se ia, definitivamente, em muito pouco tempo, nossos filhos, eu tenho filho de 24 anos, nossos filhos iam enfrentar um mundo muito mais difícil, porque a gente não tem 3 planetas para dar em troca dos nossos ímpetos de consumo. A gente só tem um planeta. Né? Então, é bom mesmo desacelerar. É bom mesmo a gente gastar mais dinheiro com produtos que durem mais e ter um armário de uma porta só, né? Como os franceses têm. Né? Nesse ponto, os europeus eles estão séculos na nossa frente. Né? Consomem muito menos. Ele não precisa de 15 pares de calçado, gente. Por mais que eu tenha até mais do que isso. Tá?
comprados numa outra época da minha vida. A gente não precisa de tudo isso, realmente, né? É isso, eu vejo dessa forma. Foi? Mais alguma coisa? Então, queria agradecer muito a todos e cada um de vocês que aguentaram aqui mais 20 e tal minutos depois do tempo que a gente combinou. Eu normalmente prefiro fazer mais curto, mas eu acabei me alongando demais, mas espero que tenha sido bom. Todas as perguntas que estão feitas aqui a gente vai responder posteriormente, como eu já prometi, e de fato a gente consegue fazer isso, e vou fazer com muito prazer, dizendo que acaba, mas não acaba, porque sempre vai ter mais coisa para ler e mais ideias para trocar. Queria me colocar à disposição. Agradecer a Fabiana, que fez um belíssimo trabalho aí de gestora de perguntas, e muito bom estar com você aqui, Fabiana, e com todos e cada um de vocês que estiveram conosco aqui agora. E termina hoje, mas amanhã tem mais, né? Às 7h, pelo canal do Rio Moda no Instagram. A gente vai estar conversando com... eu devia ter isso decorado aqui na minha frente, mas não tenho. Mas isso está lá no site do NTCPE. E a webinar de amanhã à noite é com a Renata. Aliás, amanhã é Patrícia Rodrigues amanhã, não é isso? Deixa eu ver aqui. Patrícia Rodrigues é imperdível, verdadeiramente. Ela é incrível. Vai falar sobre relacionamento, gestão de relacionamento na indústria da moda no pós-pandemia. Deixa eu ver aqui, eu acho que é isso. E à noite, e mais tarde, o webinar com a Renata Valois, que também super vale a pena. Ela tem feito um trabalho incrível e vai ser um prazer estar com vocês aqui e até a semana que vem, né? Bacana? Obrigado ao Sebrae Pernambuco mais uma vez, ao NTCPE, a todos e cada um dos 55, 56 pessoas que estão presentes. Muito bom. Luci, obrigado a você também. Obrigado a todos aí. Valeu.